As vastas planícies do território de Minnesota, no ano de 1857, eram um cenário de beleza selvagem e perigo iminente. Enquanto o outono tingia as folhas de tons ocres, a urgência se instalava no assentamento. Seus vizinhos, colonos de diversas origens, corriam desesperadamente para erguer cabanas retangulares padrão, seguindo o desenho que todos conheciam. Eles sabiam que um inverno brutal estava a caminho, uma força da natureza que não perdoava falhas. No entanto, em meio ao barulho de serras e martelos apressados, um imigrante norueguês mantinha um ritmo estranhamente calmo. Lars Eriksson ainda estava medindo ângulos com uma precisão quase matemática no final de outubro, um período em que os outros já haviam terminado suas construções e começavam a acumular montanhas de lenha para a sobrevivência. A comunidade não poupava críticas. Chamavam-no abertamente de tonto, um homem que claramente não entendia como as coisas eram feitas na América, onde a velocidade muitas vezes superava a perfeição. Diziam que seu projeto era um desperdício lamentável de madeira de boa qualidade, material que poderia ter sido utilizado de maneira muito mais sensata em estruturas convencionais. Lars não estava construindo uma casa comum, ele estava erguendo um octógono. 8 lados, 8 ângulos, desafiando a lógica dos 4 lados provados que haviam servido a gerações de colonos fronteiriços. Cada uma de suas paredes media quase 4 metros de comprimento, com troncos ajustados de tal forma que a precisão tomava o dobro do tempo de uma construção normal. Os vizinhos sacudiam a cabeça ao passar, insistindo com arrogância que uma estrutura quase circular nunca resistiria ao peso da neve acumulada e à pressão do vento do inverno de Minnesota. Você vai se transformar em um bloco de gelo aí dentro. Alertavam com a certeza inabalável daqueles que acreditavam saber muito mais do que qualquer estrangeiro recém-chegado com ideias exóticas. Então, novembro chegou com uma vingança climática que ninguém, absolutamente ninguém, havia antecipado, apesar de todos os anos de experiência acumulada na fronteira. As temperaturas não apenas caíram, elas despencaram para 34 C sob zero, permanecendo nesse patamar gélido durante semanas intermináveis, sem qualquer sinal de alívio térmico. Foi nesse momento que as falhas das cabanas retangulares começaram a aparecer. Elas perdiam calor de forma alarmante por cada esquina, onde os troncos se uniam de maneira imperfeita, onde o barro de vedação rachava sob a contração do gelo. As famílias queimavam carga após carga de lenha, um esforço hercúleo apenas para evitar o congelamento total, enquanto o frio penetrava nas casas mais rápido do que os seus fogos podiam combater. No entanto, para o espanto do assentamento, aquela cabanha octogonal do tonto manteve-se 15 graus mais quente do que qualquer outro lar na região. E isso sem esforço aparente de seu dono. Enquanto os vizinhos tiritavam a 10 graus abaixo de zero dentro de suas próprias casas, alimentando as chamas constantemente em uma batalha perdida contra a hipotermia, o norueguês trabalhava e descansava confortavelmente a 4 graus sobre zero. Ele estava queimando apenas a metade da lenha que todos os outros necessitavam desesperadamente só para sobreviver até o amanhecer seguinte. Lars Eriksson havia desembarcado da carreta no que se tornaria o condado de Clearwater, Minnesota, no final de março de 1857. Ele não trazia grandes riquezas. Carregava apenas um maletim de couro visivelmente gasto, suas ferramentas de carpintaria, que eram o seu sustento trazido da Noruega, e uma cópia muito lida e manuseada do livro de Orson Fowler, intitulado Um Hogar para Todos. Eriksson havia mergulhado naquelas páginas docenas de vezes durante a longa e solitária travessia do Atlântico. Enquanto os outros colonos que chegaram naquela primavera já estavam quebrando a terra para suas cabanas, correndo contra o tempo para levantar paredes,
Antes que o notório inverno de Minnesota chegasse com sua fúria lendária, Erickson se movia de forma deliberada. Ele caminhava pelas parcelas de terra disponíveis com o passo medido e calmo de um homem que já havia sobrevivido a 30 invernos noruegueses. Ele entendia, no fundo de sua alma, que a pressa na construção era sinônimo de morte quando a temperatura caía de verdade. O norueguês havia aprendido o seu ofício nos vales ricos em madeira ao redor de Bergen. Lá, seu pai e seu avô haviam construído lares projetados especificamente para resistir a meses de um vento ártico uivante, capaz de matar um homem exposto em questão de minutos. Mas foram os princípios matemáticos e geométricos de Fowler que realmente capturaram sua atenção durante a travessia oceânica. A ideia revolucionária de que uma estrutura octogonal poderia encerrar 20% mais espaço do que um retângulo, utilizando a exata mesma quantidade de material de parede, era algo que ele não conseguia ignorar. Mais importante ainda, era o conceito físico de que menos esquinas agudas significavam menos pontos vulneráveis por onde o calor precioso poderia escapar para a noite brutal da fronteira. Naquele ambiente, cada grau de calor perdido poderia significar a diferença final entre a vida e a morte. Enquanto seus vizinhos marcavam apressadamente seus retângulos padrão de 5 a 6 metros, Erickson dedicou 2 semanas inteiras apenas estudando a parcela de terra que havia escolhido. Ele observou com atenção quase científica como o vento se movia através da pradaria durante diferentes horas do dia. Rastreou onde o sol viajava durante as diferentes fases da estação e como essa trajetória afetaria o aquecimento passivo da estrutura. Estudou a física da neve e como ela provavelmente se acumularia contra suas paredes, dependendo da orientação geográfica. Ele fez cálculos complexos nas margens do livro de Fowler, determinando as dimensões exatas para um octógono que maximizaria o espaço interior enquanto minimizava a área de superfície exterior exposta ao açoite do vento e ao frio penetrante. Cada uma das 8 paredes deveria medir exatamente 4 metros de comprimento. Isso criaria uma estrutura com 22 metros e mais de espaço habitável, protegidos por apenas 29 metros de parede exterior. Isso representava 10 metros a menos de parede do que as cabanas retangulares que seus vizinhos estavam construindo para obter o mesmo espaço interno. A economia de material era clara, mas a complexidade da execução era o que gerava a burla. A zombaria começou de forma quase imediata, quando os colonos viram o que Erickson estava traçando no solo. Samuel Morrison, um alemão da Pensilvânia de peito largo e braços fortes, que já havia levantado a estrutura básica de sua cabana, seguindo os métodos testados pelo tempo, não fez o menor esforço para ocultar sua diversão, diante do que considerava uma loucura estrangeira sem sentido. Aquele norueguês está construindo uma igreja ou um templo, em vez de uma casa para morar, anunciava ele a qualquer um que estivesse ao alcance de sua voz potente, apontando para o local da construção com total incredulidade. 8 lados e ângulos por todas as partes, como se ele fosse um arquiteto da corte em vez de um simples colono. Ele passará o verão inteiro tentando descobrir como cortar os troncos para que se encaixem, enquanto nós já estaremos sentados e protegidos junto aos nossos fogos. A própria cabana de Morrison seguia fielmente o padrão fronteiriço que todos usavam sem questionar a eficácia. 4 paredes de troncos de roble de 20 centímetros, seladas com uma mistura de barro e musgo, com um telhado simples de 2 águas que poderia ser montado em poucos dias por qualquer homem que soubesse manejar minimamente um racha. Para eles, o design de Erickson era um delírio. O ridículo apenas se intensificou quando Lars começou a preparar seus alicerces de uma maneira que ninguém mais considerava necessária ou produtiva, onde os outros colonos simplesmente nivelavam o terreno e colocavam seus primeiros troncos diretamente sobre a terra úmida. O norueguês escavou uma profundidade de 45 centímetros. Ele construiu cimentos de pedra sólida que elevavam o seu piso acima da linha de helada,
um conceito técnico ignorado pelos demais. Ele misturou cuidadosamente um mortero de argila e areia, criando uma barreira impermeável que evitaria que a umidade subisse para suas paredes de troncos, apodrecendo a estrutura de baixo para cima. Esse processo de fundação levou 3 semanas completas. Enquanto isso, Morrison e os outros já estavam levantando suas paredes e alguns já iniciavam a instalação dos telhados. Ele está erguendo uma fortaleza militar em vez de uma cabana familiar. Riu Thomas Brennan, um imigrante irlandês cuja própria estrutura de 4 por 6 metros já estava na metade do caminho. No momento em que esse tonto terminar de cavar o seu buraco, o resto de nós já estará celebrando o fim da colheita e sentados confortavelmente junto ao calor, rindo de sua demora. Brennan seguia a sabedoria convencional da fronteira. Levante as paredes o mais rápido possível, coloque o teto e deixe para se preocupar com os detalhes decorativos ou técnicos depois, quando e se houver tempo. Seus troncos tinham apenas 15 centímetros de espessura, o que era adequado para manter a chuva fora e dar uma proteção básica contra o vento, mas ele não havia feito qualquer provisão especial para o tipo de frio extremo que pode transformar a saliva em gelo sólido antes mesmo de ela tocar o solo. Lars Ericsson, contudo, continuou sua construção de forma metódica e silenciosa, parecendo estar completamente surdo ao coro crescente de escepticismo e piadas que o rodeava. Ele havia selecionado seus troncos com um cuidado que beirava a obsessão, escolhendo a dedo apenas roble branco e pino com exatos 30 centímetros de diâmetro. Ele inspecionava cada peça pessoalmente, buscando uma retidão perfeita e a ausência total de nudos que pudessem comprometer a integridade ou o isolamento da estrutura. Cada tronco era labrado individualmente à mão com sua acha ancha norueguesa, criando superfícies tão planas que se encaixariam com o mínimo de espaço possível entre elas. As 8 esquinas de seu octógono exigiam cortes angulares de uma precisão cirúrgica. Cada esquina interior precisava medir exatamente 135 graus. Era uma precisão matemática que exigiu que ele construísse plantilhas de madeira especiais, ferramentas que ninguém naquele assentamento jamais tinha visto ou imaginado. Mas o aspecto mais controverso e criticado de seu design era, sem dúvida, a construção de parede dupla, algo que ninguém na fronteira considerava minimamente necessário. Enquanto seus vizinhos construíam paredes de uma única espessura e confiavam apenas na vedação externa de barro para conter o vento, Ericsson criou uma parede interna adicional de troncos de 15 centímetros. Esta parede ficava posicionada a exatamente 10 centímetros para dentro da parede externa de 30 centímetros. O espaço vazio entre as duas camadas foi preenchido com uma mistura densa de acerrim, argila e erva de pradeira picada. Era um sistema de isolamento térmico avançado que ele havia aprendido com seu avô, que construíra paredes similares para garantir a sobrevivência de sua família nos invernos costeiros do oeste da Noruega, onde o vento vindo do mar era uma sentença de morte para casas despreparadas. Chegou setembro. As outras cabanas estavam terminadas. Seus proprietários já passavam os dias cortando e organizando pilhas de lenha, acumulando reservas que, em sua visão, seriam mais do que suficientes para os meses frios. Ericsson, por outro lado, ainda estava trabalhando arduamente em suas paredes. O design octagonal impunha desafios constantes. As 8 esquinas separadas precisavam ser ajustadas com uma precisão milimétrica, e cada uma delas demandava 3 cortes angulares distintos que precisavam se alinhar perfeitamente com as peças adjacentes. Um único erro de cálculo significava ter que descartar e recortar troncos que haviam levado horas para ser preparados. Samuel Morrison começou a usar o canteiro de obras de Ericsson como um destino de entretenimento para os visitantes. Ele apontava para a complexidade da obra com uma satisfação que mal conseguia esconder sob uma capa de cortesia superficial. Olhem para todos esses ângulos desnecessários,
dizia Morrison, gesticulando para o octógono que tomava forma lentamente. O homem está se matando de trabalhar em algo que não precisa existir. Uma boa cabana quadrada tem servido perfeitamente à humanidade por mais de 200 anos sem que ninguém sentisse a necessidade de mudar nada. Todas essas esquinas elegantes e cortes difíceis não vão mantê-lo nem um pouco mais aquecido quando o gelo chegar. E com certeza estão tornando a vida dele muito mais difícil do que o necessário. A onda de críticas atingiu o seu ponto máximo absoluto em outubro. A primeira neve do ano começou a cair de forma persistente e Erickson ainda estava no alto da estrutura, instalando as vigas de seu telhado complexo. Todos os outros colonos já haviam terminado tudo e estavam em modo de espera. O telhado de um octógono é um desafio de engenharia. Um teto de cadeira com 8 superfícies que precisam ser calculadas e cortadas com um rigor que ninguém mais ali estava disposto a investir. Cada viga precisava ter o comprimento e o ângulo exatos para se encontrar no pico central, criando um sistema de suporte que fosse estruturalmente indestrutível e, ao mesmo tempo, capaz de fazer a neve escorregar de forma eficiente. Enquanto seus vizinhos se relaxavam e aproveitavam o calor inicial de suas chimeneias, o norueguês trabalhava sob a luz trêmula de lanternas de óleo até altas horas da madrugada. Ele ajustava cada viga com a paciência infinita de um homem que compreendia que sua própria vida, e possivelmente a de outros, dependia de fazer cada medida de forma correta e sem atalhos. O inverno de 1857 para 1858 não foi um inverno comum. Ele golpeou o território de Minnesota com uma ferocidade que até os veteranos mais endurecidos da fronteira descreveram como aterrorizante. As temperaturas começaram a cair drasticamente no início de novembro e não deram qualquer sinal de recuperação até março. O frio manteve-se consistentemente abaixo dos 20 graus negativos por semanas a fio, com rachas de vento que faziam a sensação térmica chegar a inacreditáveis 40 graus negativos durante os períodos de tempestade mais intensa. A cabana retangular de Samuel Morrison, o maior crítico de Erickson, começou a apresentar falhas graves já na segunda semana desse frio sustentado. Suas 4 esquinas, formadas por juntas simples de 90 graus, onde os troncos se encontravam de forma imperfeita, transformaram-se em pontos críticos de fuga de calor. O selamento de barro, que parecia sólido no outono, havia agrietado e se soltado durante os ciclos rápidos de congelamento e descongelamento. E agora, o vento gélido silvava através de fendas que haviam parecido insignificantes anteriormente. A temperatura dentro da casa de Morrison lutava desesperadamente para não cair abaixo dos 10 graus negativos. Apesar de manter fogos constantes que consumiam lenha a um ritmo que o deixou alarmado, seus filhos precisavam dormir completamente vestidos, cobertos por todas as mantas e peles disponíveis, e ainda assim acordavam tremendo de frio várias vezes por noite, pois o ar gelado penetrava na estrutura mais rápido do que o calor das chamas podia repelir. Thomas Brennan enfrentou uma situação ainda mais desesperadora. Ele descobriu da pior maneira possível que seus troncos de 15 centímetros não tinham massa térmica suficiente para reter o calor durante as horas mais profundas da madrugada. O frio radiava para dentro através de suas paredes, como se elas fossem feitas de papel fino, sugando o calor do interior com uma eficiência cruel. Sua família foi forçada a se amontoar no centro exato da cabana, abandonando as camas situadas contra as paredes, que agora estavam permanentemente cobertas por uma camada de escarcha interna que nunca derretia, independentemente de quão forte o fogo ardesse na estufa. Enquanto o caos se instalava nas outras moradias, o octógono de Lars Erickson funcionava com a precisão de uma máquina perfeita, exatamente como ele havia planejado em seus cálculos solitários. As 8 paredes distribuíam a pressão mecânica do vento de forma uniforme.
sem apresentar as esquinas de 90 graus, onde a força do vento costuma se concentrar de forma destrutiva. A construção de parede dupla, com seu recheio isolante de serragem e argila, criava uma barreira térmica insuperável. O calor não conseguia escapar e o frio não encontrava brechas para entrar. A chimeneia central, posicionada no coração geográfico do espaço octagonal, irradiava calor de forma perfeitamente uniforme em todas as direções. Não existiam os famosos pontos frios que atormentavam as cabanas retangulares, onde as esquinas mais distantes da fonte de calor nunca aqueciam o suficiente para serem habitáveis. Erickson conseguia manter uma temperatura interior estável de 4 graus positivos, um luxo absoluto naquele cenário, enquanto consumia aproximadamente apenas metade da lenha que seus vizinhos estavam esgotando para obter resultados térmicos muito inferiores e perigosos. As leis da física e da matemática eram agora inegáveis para qualquer um que estivesse disposto a observar a realidade sem preconceitos. As 4 esquinas de 90 graus de uma cabana convencional criavam 8 pontos potenciais de falha térmica. Por outro lado, as 8 esquinas de 135 graus do octógono de Erickson resultavam em juntas muito mais obtusas e fechadas, que selavam a estrutura de forma muito mais completa e ofereciam menos resistência e superfície de ataque ao vento cortante. Além disso, a forma aerodinâmica do octógono significava que nenhuma parede individual enfrentava o impacto direto do vento por períodos prolongados. Conforme as rajadas mudavam de direção, a estrutura distribuía o asfalto entre múltiplas superfícies, reduzindo o desgaste e a perda de energia. Para o final de dezembro, a situação no pequeno assentamento havia se deteriorado a um ponto onde o orgulho pessoal não podia mais ser sustentado. Samuel Morrison apareceu na porta da casa de Erickson em uma noite particularmente brutal e escura, com sua família trêmula e pálida logo atrás dele. Ele veio pedir humildemente se poderiam se refugiar ali temporariamente, enquanto ele tentava desesperadamente reparar o selamento falho de sua própria cabana, que já não conseguia manter uma temperatura minimamente segura para a sobrevivência humana. Lars Erickson recebeu a todos com uma dignidade silenciosa. Não houve menção às burlas do passado, nem recordatórios sarcásticos das previsões de fracasso que Morrison havia espalhado durante os meses de construção. A família Morrison se instalou no octógono que antes haviam ridicularizado como uma construção imprática e estrangeira, descobrindo com seus próprios corpos a diferença vital entre simplesmente tentar sobreviver ao inverno e viver com verdadeiro conforto através dele. Nas semanas que se seguiram, mais e mais famílias buscaram refúgio temporário sob o teto de 8 lados de Erickson, conforme suas próprias estruturas sucumbiam a condições climáticas que excediam tudo o que haviam sido projetadas para suportar. A cabana de Thomas Brennan teve que ser abandonada por completo quando uma seção inteira de sua parede de 15 centímetros se deformou sob o estresse térmico extremo, abrindo fendas que nenhuma reparação de emergência foi capaz de fechar. Martha Henderson, a viúva que expressara tantas dúvidas sobre os métodos de Lars, chegou com seus 2 filhos pequenos após sua cabana se tornar literalmente mais fria por dentro do que a temperatura externa, devido a correntes de ar cruzadas que ela não tinha como deter. O octógono acabou servindo de refúgio para 7 adultos e diversas crianças durante os períodos mais intensos e mortais daquele inverno histórico. A superioridade de sua retenção de calor e a eficiência no uso do combustível permitiram que todos sobrevivessem com uma margem de segurança e conforto que teria sido impossível em qualquer outra construção do local. No solstício de inverno, enquanto outros assentamentos por todo o Minnesota reportavam tragédias e mortes por congelamento, a pequena comunidade dentro do octógono de Erickson estava protegida. Quando os ventos quentes finalmente sopraram em meados de março de 1858, trazendo o primeiro degelo sustentado após
Após 4 meses de um frio que parecia eterno, o assentamento que emergiu da neve parecia drasticamente diferente daquele que havia entrado no inverno. As cabanas retangulares que haviam abrigado famílias apenas 5 meses antes estavam agora, em sua maioria, abandonadas ou parcialmente desmanteladas. Suas paredes inadequadas serviam agora apenas como fonte de madeira, recuperada para novos projetos. Jacob Müller, um carpinteiro alemão habilidoso, que passara boa parte do inverno dentro do octógono de Ericsson, observando cada detalhe técnico da construção, foi o primeiro a agir com base nas duras lições aprendidas. Antes mesmo que a neve derretesse totalmente do solo, ele já estava traçando os fundamentos para sua própria cabana octogonal, seguindo rigorosamente as especificações que havia copiado e estudado durante as longas noites de inverno. Para o verão de 1858, 3 novas cabanas octagonais e 2 estruturas hexagonais já estavam em processo de construção em um raio de 8 quilômetros do design original de Ericsson. Cada novo construtor incorporava as lições valiosas, aprendidas durante a experiência compartilhada, refinando os detalhes de isolamento e ventilação, mas mantendo firmemente os princípios geométricos que haviam provado sua eficácia quando a diferença entre um design bom e um design ruim era medida em vidas salvas. O norueguês, que todos haviam chamado de tonto por desperdiçar tempo com ângulos complexos, cálculos de fundação e paredes duplas, havia provado de uma vez por todas que às vezes o enfoque mais pouco convencional é, na verdade, o mais fundamentalmente sólido. Ele demonstrou que a sabedoria trazida de outras terras e o estudo rigoroso podiam superar gerações de prática local cega, quando as condições de vida excediam o que os métodos tradicionais haviam sido desenhados para suportar. A casa de 8 lados de Lars Ericsson não era apenas uma cabana, era um monumento à inteligência, à paciência e ao triunfo da ciência sobre o preconceito na fronteira selvagem de Minnesota.